Olá, servos sagrados encaminhados pro abate. Olá, servas sagradas encaminhadas pra abata. Eu sou Sacrifica um galinho de arruda? Tudo isso e muito mais agora. Um conceituado cirurgião cardíaco tem suspeitos encontros com um garoto cujo pai era seu paciente. Acontece que o guri tá pedindo cada vez mais os meus caros. Primeiramente, contexto. Aqui encaixou. Segundamente, encaixou porque quando um certo personagem começa a perder o controle, essa frieza inicial acaba potencializando esse momento. Já a frieza do fedelho esquisitão é aterrorizante.